Hello, it's me. Oi, queridos, oi, queridas. Hoje eu quero contar sobre o Heimer. Já tem quase um ano que eu virei mãe de pet, né? O segundo episódio foi sobre isso aqui no podcast Vira Voz. Então eu resolvi falar sobre ele, sobre como hoje ele tá bem mais off-white do que branco. Eu achei que ele ia ser branco, muito branquinho. E na verdade ele foi se tornando off-white, assim, não um caramelo, mas não chegou a se tornar um caramelo totalmente ainda. Então eu caracterizo que a cor dele é off-white barra bege. Mês que vem ele vai completar um ano com a gente. E nesse tempo que eu passei com ele, um ano, né? Meu primeiro pet, então eu queria falar sobre isso, falar o que eu aprendi com ele, que às vezes pets, quem tem, é mais do que terapia, né? Porque às vezes quando você tá mal, você chega perto dele e você já fica melhor, mais leve. Enfim, quero falar sobre isso. Se você não ouviu o primeiro episódio que eu falo sobre o Heimer, ele tinha acho que um mês comigo, algo nesse sentido, não vou lembrar agora exatamente o tempo, mas tá lá no segundo episódio. Então, se você não ouviu, ouve lá, depois vem pra cá. E lá no episódio eu falo que eu nunca planejei ter um pet, né? Muito menos de gato, né? Eu sempre achei que eu ia ser mãe de pet de cachorro mesmo, não seria um gato. Já tive coelho, como eu já falei no episódio lá. Nesse segundo episódio, eu achava realmente que ele era grande. Isso porque eu não sabia o tamanho que ele ia se tornar hoje, entendeu? Ele é grande hoje, ele é bem comprido, assim. E eu já achava ele grande lá no início, quando ele chegou, já achava assim, não, ele é um gato grande, né? Tipo assim, ele era minúsculo. Hoje eu vejo os vídeos e penso, por que que eu achei que ele era grande, gente? Ele era uma bolinha de pelo branco. Nem andar direito ele conseguia. O rabinho dele era minúsculo. Hoje o rabo dele é de todo tamanho. Ele é todo, tipo, comprido, né? Quando ele deita, ele ocupa um espaço considerável da cama antes. Ele escondia atrás da cama, você nem conseguia achar ele. Um espaço, assim, que com uma semana ele já não conseguia entrar mais. Então, assim, ele foi crescendo muito rápido. Também teve esse ponto que eu fui percebendo. Que eu achava que ele ia crescer, tipo, mais devagar, assim. E, tipo, com uma semana ele já tava grande, 2 semanas já tava o dobro, 3 semanas. Enfim, ele foi. Toda semana ele crescia consideravelmente, sabe? E só as fotos mesmo pra mostrar quanto ele cresceu, né? Porque quando a gente tá vivendo, de fato, a gente não consegue perceber. A gente percebe, não, parece que ele cresceu. Você tem essa sensação, mas de fato você não consegue perceber. E as fotos, elas ajudam a gente a colocar essa cronologia, né? Então, hoje eu vejo como ele era minúsculo e hoje ele tá grande, mas que talvez daqui a pouco eu acho que ele estaria pequeno agora e, na verdade, ele, não sei se ele vai crescer mais, ele vai fazer ele já tem um ano, não sei se ele cresce até 1 ano e meio, não sei. Mas pra mim hoje ele é grande. Quando ele tinha um mês também ele era grande, então enfim, não tem uma definição. E tipo, o que eu queria falar hoje sobre essa convivência silenciosa, né? Porque ele é muito quietinho, ele é bem sociável, assim. Onde que tem gente, ele está junto. Tipo, ele não fica como comumente os gatos ficam em um lugar isolado, chega gente, ele fica isolado. Não, chega gente, quer saber quem que é, quer cheirar a pessoa. Se a pessoa tem cheiro de outro gato, ele já sai fazendo xixi nos lugares aleatórios, entendeu? Para marcar território, sei lá onde. Ele é um gato sociável que gosta de interagir, ficar perto, gosta de receber carinho, gosta que as pessoas correm atrás dele, brincam com bolinha com ele. Assim, eu acho bem legal isso. É, assim, eu tinha a percepção que o gato só quando era muito novo gostava de brincar. Tipo, eu pensava que com 1 ano ele já não gostaria mais, mas sempre que eu brinco com ele, ele quer brincar. Então, eu acho isso legal. E às vezes ele brinca sozinho também. E às vezes, tipo, quando eu vejo que ele tá brincando sozinho, eu fico, não, tadinho, deixa eu lá brincar com ele, né? Tá brincando sozinho. E aí eu vou brincar com ele, ele, tipo, parece que prefere a brincadeira que tava, entendeu? Sozinho. Parece que, tipo, a conexão tava legal quando tava sozinho. E às vezes ele também quer brincar junto, entendeu? Então, assim, é de momento. Então eu percebi que quando ele tá brincando sozinho, deixa ele brincar sozinho. Se ele meio que chamar pra brincar junto, brinca junto, entendeu? E é legal ver ele brincando sozinho, porque você pensa que não, a gente não se interage sozinho, né? Então é legal ver isso acontecendo. E aí, quando ele quer brincar, ele pede, ele fica miando.
às vezes brinca com só um pouquinho com a bolinha pra fazer um barulho, ou fica perto da bolinha e fica miando. Então, assim, ele tem os jeitos dele de pedir pra brincar. Então, a gente vai, de certa forma, com a convivência, entendendo isso, né? Entendendo esse processo de pedir, esse processo de comunicar. Porque ele comunica só miando, e ele tem vários tipos de miado, então ele comunica dessa forma e eu fico tentando interpretar. Quando ele quer brincar, aí agora eu comprei recentemente, lá no Brás, um pacote que vem 100 sininhos. Sabe aqueles sininhos que você compra quando compra um brinquedo de pet e vem um sininho? Aí eu comprei só o sininho, sabe? Que era a parte mais legal, ele foda-se o brinquedo, eu só quero que faz barulho. E aí eu comprei esse pacote de 100 sininhos, foi tipo R$ 18. Melhor investimento de brinquedo de pet. No caso do gato, né? E aí eu jogo esse sininho pra vários lugares. Atualmente ele tá gostando que eu jogo na escada, assim, pra cima, bem alto. E o sininho vai, tipo, caindo degrau por degrau. Ele vai correndo atrás do sininho, como se o sininho tivesse vida própria, sabe? Então ele gosta de sair correndo atrás do sininho. E é bem legal, ele faz a festa com isso. E outras brincadeiras que ele gosta, além desses que fazem barulhos, é eu colocar o colchão de cama mesmo, em pé, ao invés de deitado, colocar o colchão em pé pra ele escalar lateralmente. Então, nossa, ele gosta bastante disso. Aí ele escala rapidão, assim, chama, escala e fica lá em cima, assim, tipo, ai, ninguém me pega aqui. Realmente é mais difícil me pegar ele em cima de um colchão, ainda mais que o colchão ele é reto, né? Ele não fica dobrado, então fica mais fácil. Mais difícil, no caso, pegar ele. Então, ele fica aí se achando todo lá em cima. Tipo um rei mesmo, sabe? E aí, recentemente também, ele ganhou uma caminha da Babi. A Babi é amiga do Homer. E ele ganhou essa caminha. E veio junto uma coberta. E ele tinha já uma cobertinha que ele ganhou assim que ele veio pra gente. E aí, basicamente, eu coloquei essa caminha no quarto. Essas cobertas ao redor, assim, tipo formando um oval, assim, um formato oval. E aí, cheguei, mostrei pra ele, coloquei ele dentro, falei que era a caminha dele, enfim. A gente fica falando, achando que tá entendendo, né? E aí, mostrei, enfim. Aí, isso era tipo umas 4 horas da tarde e tal. Quando deu o horário que eu vou dormir, entre 9, 10, 11, depende do dia. Acho que nesse dia eu fui dormir tipo umas 10. Ele simplesmente foi até a caminha e começou a fofar, gente, dormiu lá. Eu não acreditei. Falei assim, deve ser porque tá cheirando novo e tal. Mas não, gente, virou ritual. Agora ele todo dia, ó, tipo assim, pra falar horário de dormir, ele vai pra caminha e deita lá e fica fofando, fofando e dorme. Gente, eu achei tão bonitinho. Ele ia até um lugar dormir, sem eu precisar de falar nada, ele mesmo sente que é a hora de dormir dele e pronto. Sempre coincide com o horário que eu realmente tô indo dormir. Porque acho que os gatos gostam de rotina, né? E aí tá sendo isso. Tem até outro dia que o Homer chegou. Chegou bem tarde, eram umas 3 da manhã, eu acho. E aí eu tava dormindo. E ele já pensou assim, nossa, vou ter que tirar o Heimer de cima da cama. Porque o Heimer, às vezes, antes, né, de ter essa caminha, ele ficava na cama no lugar do Homer, tipo, no travesseiro do Homer, quando o Homer não tava lá. E aí ele dormia lá. E aí Homer pensou, nossa, vou ter que tirar ele dali pra conseguir dormir. Ou arredar ele, enfim. Depende da posição que ele tiver. Mas aí ele falou que chegou 3 horas da manhã e ele simplesmente estava na caminha dele. Dá pra acreditar, gente? É muito fofo você chegar em casa e ver que ele tá deitado na cama dele, entendeu? E é engraçado também de manhã que a minha cama, a gente acorda, né? Tipo, a cama fica bagunçada quando a gente acorda. A cama dele também tá desarrumada. É tão engraçado ver que a cama dele tá desarrumada. Tipo, vai eu lá arrumar minha cama e eu tenho que arrumar a cama dele também. Que fica, tipo, parecendo desorganizado, né? Tipo, acabou de acordar. Ai, é engraçado essa parte. E de manhã, o que que ele faz na hora que ele acorda? Ele vem, mia no na nossa orelha para pedir espaço entre os travesseiros. Ele gosta de deitar exatamente no meio da gente, no meio dos travesseiros, entre os travesseiros, e fica ali, mia,
recebe carinho e dá uma outra sonequinha, tipo uma sonequinha matinal última. E é isso, gente, fica ali. E isso é ritual. Desde quando, sei lá, quanto tempo ele tem esse ritual de pedir espaço entre os travesseiros, deitar um pouco. E nesse meio tempo, acaba que a gente também, fazendo carinho nele, acaba pegando no sono também. Que às vezes é perigoso, né? A gente precisa acordar cedo e acaba fazendo carinho nele, cochilando. Mas esse é ritual. Todo dia ele faz isso. Beleza, agora vamos entrar aqui no mood caçador. Ah, ele tá virando esse mini caçador agora, né? Ele não consegue pegar muito, tipo um passarinho, ele não consegue pegar ainda não. Mas esses dias ele conseguiu pegar uma lagartixa. Ai, gente, nossa, que nojinho, sério. Fiquei com muito nojo. Eu tava procurando ele pra levar ele pra dentro de casa, fechar a casa e dormir e tal. Quando eu olho ele, ele consegue, nesse exato momento que eu olhei, pegar uma lagartixa no muro. Tipo assim, ele deu um pulinho e pegou com as patinhas. Nossa, eu falei assim, ai, que nojo. Mandei vídeo pro Homer assim, ai, com muito nojo, porque, não gosto desses trem assim, eu acho meio nojento, sabe? E aí, enfim, fiquei meio que no momento nojo, não fiquei olhando e tudo mais. Depois eu fui olhar pra ver se que tinha dado, né? E aí parece que ele só arrancou o rabo e a lagartixa estava tipo fingindo de morta, assim, algo assim. Aí ele só tava lá perto assim dela. E aí do nada eu fui fazer algumas outras coisas e do nada escuto um barulhão assim, coisa caindo. Fui ver, derrubou todo meu varal, porque sei lá, deve ser que o varal, aqueles varal de chão, sabe? Acredito que o lagartixa deve ter, sei lá, andado por perto, ele foi pegar, derrubou todo o varal. Então, assim, virou um caos de roupas no chão, ele miando, tentando encontrar a lagartixa, enfim, uma confusão. Mas ele tá nesse mood caçador que eu não estou achando muito legal, não. E de vez em quando ele pega umas baratas, assim, do nada eu acho umas baratas mortas. Ele não tá, tipo, meio que apresentando a barata, tipo, igual é normal ver, às vezes eu vejo no Instagram isso, tipo, eles dão como presente, tipo, não cheguei a entender essa parte não. Mas que de vez em quando eu acho umas baratas mortas, eu acho. Mas saindo dessa parte de nojo, hum, tem pouco tempo que eu tive que cuidar do ouvido dele. Ele tava coçando muito o ouvido e eu tava assim, nossa, tá meio exagerado essa coceira no ouvido. Levei no veterinário e ele tava com otite. E aí eu tive que entrar num processo de 30 dias colocando uma pomada dentro do ouvido dele. Mas a pomada, é tipo, muito bem feito, né? A questão na forma como o animal vai receber aquela pomada. Então, a pomada vinha com um bico que era bem comprido e eu conseguia colocar lá. Porque eu fiquei pensando, pô, é uma pomada. A única coisa que eu tenho é meu dedo. Como que eu vou fazer pra, tipo, colocar uma pomada? Aí eu fiquei, tipo, sem entender. E nesse meio tempo a pomada não tinha chegado ainda. E aí quando chegou eu falei assim, nossa, pessoas pensam, né, velho, pra fazer uma coisa bem feita. E aí eu fiquei 30 dias achando que ia ser uma função, mas no início ele tava meio incomodado, né, com aquilo. Acredito que deveria estar dolorido ou irritado, enfim. E aí no final dos 30 dias ele já tava, tipo, dormindo, tipo, relaxado, sabe? Enquanto eu fazia esse processo de colocar essa pomada dentro do ouvido dele. Então, atualmente não tem mais a otite. Encerrou tem poucos dias, eu tenho que voltar lá na veterinária pra ela dar o checkmate, né, ver que realmente sarou. Mas tipo, nossa, é outro ouvido agora, o ouvido dele tá com uma cera normal, né? Diferentemente de como que era meio preto assim a cera. Então, é isso, passei por esse processo aí de cuidar de uma otite. Assim, é engraçado falar sobre isso porque quem me conhece sabe que eu nunca tive experiências do tipo com pets. Então, é de certa forma muito inovador pra mim, tipo, passar por esses momentos, cuidar de uma otite, carregar, brincar, conseguir entender mais a fundo o que que ele quer, o que que ele tá talvez pensando, quais são os desejos que ele tá querendo fazer naquela hora. Então, assim, é um grande avanço pra mim passar por esse processo. Tô gostando bastante da experiência. Eu acho engraçado hoje estar falando sobre isso, porque pensar poucos anos atrás eu nem saberia nada do que eu tô falando aqui.
muito menos como curar uma otite de um gato. É legal ver isso, né? Esses desenrolar da vida. E recentemente eu levei ele no Parque Ibirapuera pra dar uma voltinha. Eu tava há muito tempo querendo levar ele, mas não teve um momento bom pra isso. Então, recentemente teve esse momento e aí eu levei ele. Ele atualmente já anda com coleira, então esse processo de certa forma se tornou fácil. Foi bem bom ele conseguir passar por esse processo da coleira. Não sei se eu falei, mas abre um parênteses aqui, eu vou contar sobre a história da coleira. Eu tentei colocar coleira nele, ele tinha, nossa, menos de 15 dias que ele estava com a gente, ou seja, ele tinha talvez 3 meses. E aí eu, tipo, nunca tive experiência, como eu falei. E aí eu saí colocando tudo. A gente comprou uma coleira. Nem sei se eu comprei coleira realmente de gato. Talvez eu tenha comprado até de cachorro. Enfim, não vou saber dizer. E eu saí colocando as coleiras lá nele, tudo lá. Coloquei tudo. Coloquei a guia retrátil. Tipo, eu montei o gato com coleira pra sair. Tipo, simplesmente eu coloco ele no chão, ele se debate inteiro, parece que estava tendo tipo um processo de convulsão mesmo. Ele começou a bater a cabeça, debater o corpo inteiro pra tipo arrancar aquilo dele. E eu entrei em pânico. O Homer tava lá, eu tava num ambiente familiar, um ambiente seguro, então que bom que aconteceu nesse momento, porque foi traumático pra mim. Na mesma hora eu já gritei: Homer, me ajuda e tal, tal, tal. Ele já pegou o Heimer, já tirou as coisas. Nesse momento, minha mão tava toda arranhada, porque, tipo, no impulso lá dele tentar tirar aquilo dele, ele meio que saiu arranhando tudo, né? E aí, o Homer conseguiu tirar a coleira dele, tudo que tava, né, enrolado nele. E ele ficou o resto do dia, até um pouco de manhã no outro dia, sem, tipo, conversar, só no cantinho bem escondido mesmo, não queria papo, não queria nada. Eu fiquei super triste com isso, né, me sentindo super mal, pensando: "Nossa, tem que levar no veterinário, consultar, sei lá o quê". O que que às vezes a ignorância faz, né, eu não entender, eu não saber e sair colocando as coisas sem perguntar, achei que sabia, tipo assim, é normal esse processo, a gente vê todo mundo colocando coleira no cachorro, é normal, eles aceitam, eles ficam felizes com esse processo, mas eu não sabia que era um processo. Então, principalmente em gato, né, que não é comum você ver gato com coleira. Essa é a história sobre coleira. Então, fecha parêntese, atualmente ele tá usando coleira. Foi um processinho também, que depois, né, de algum tempo a gente conseguiu. Recentemente a gente tentou e a coleira foi diferente, todo o processo foi diferente. O Homer que colocou, a gente fez uma adaptação antes dele ficar o dia inteiro com a coleira para ver como é que ele reagia. Foi engraçado, porque a gente colocou, é como se tivesse alguma coisa nele, assim, tipo, prendendo ele. E ele começou a dar ré. Todo o movimento dele era de ré, entendeu? Ele ficava dando ré, parece que tentando tirar aquilo dele. E foi engraçado. Tem umas filmagens dele fazendo isso. Postei nos stories no Instagram também. Bem engraçado. Atualmente, ele fica normal. Nos primeiros minutos, assim, que a gente coloca, ele ainda fica um pouco rebaixado. Mas não fica esse processo de dar ré. Então, de certa forma, posso dizer que ele acostumou com a coleira. E aí eu levei ele no Parque Ibirapuera pra dar um rolezinho. E aí eu levei ele. Tentei ficar num lugar bem, tipo, fora de cachorros, porque Ibirapuera tem cachorro pra tudo quanto é lado. E aí, como ele não tem muito esse contato, né? Eu coloquei ele mais longe. A gente ficou andando, ele de certa forma ficava cheirando um pouco, mas não é igual cachorro que sai, tipo, querendo explorar super, né? Ele é uma coisa mais delicada, ele cheira um cantinho, cheira outro, sentiu um cheiro, observou, olhou para todos os lados, tipo assim, é um processo mais lento, né? Não é igual, tipo, o cachorro que vai te levando. E aí, fui andando com ele, até umas horas que eu puxei, assim, tipo, anda mais um pouco, tá muito parado. Eu andava com ele cheirava, tem todo um processo, enfim. Aí, por fim, ele tava começando a andar mais rápido, mas nada muito estratosférico, assim, é bem, tipo, gato mesmo, bem lento. Teve um momento lá que ele viu um cachorro. Nossa, pra quê? Ele ficou super amuado, tipo, ficou muito querendo esconder. Ele ficou dando ré nesse momento também, dando ré, tentando achar um lugar pra se esconder, querendo voltar onde que ele tava, mais por uma parte mais escura, uma parte mais, eh, que ele se sentia mais confortável, então ele foi me puxando mesmo, nesse momento ele ficou me puxando pra ir mais pro lado de lá, meio que fugindo do cachorro, até mesmo chegar num bambuzal, assim, que eu fiquei: "Nó".
Até eu tô com medo de ficar aqui, eu não vou ficar aqui não. E aí, por fim, isso deu em torno de 20 minutos. E aí eu falei, ah, tá bom. Aí eu abri a caixinha pra colocar ele, já entrou rápido, porque ele realmente tava com receio ali de cachorros. Aí eu acho que nesse momento ele já começou a ver vários cachorros, tipo assim, né? Começou a prestar atenção que esse ambiente tinha cachorros. Então esse foi o primeiro rolê que ele deu no Parque Ibirapuera com coleira. Fiquei bem empolgado com esse momento. Já tava esperando há alguns meses, quase um ano, e foi bem bom completar isso. Porque, de certa forma, eu achei que ele nunca ia colocar coleira depois dessa primeira experiência. Eu falei assim, gente, já era. A coleira se tornou um trauma. Tanto é que passou pouco tempo depois, tipo 1 mês, 2 meses, eu cheguei a mostrar pra ele a coleira, ele ficou extremamente com medo, sabe? Ele fugiu, me arranhou, tipo, querendo fugir, ficou realmente com medo. Parece que veio a lembrança desse momento que ele bateu a cabeça. E aí eu pensei assim, não, já era, velho, nunca vou conseguir pôr coleira. Então, de certa forma, esse rolê no Parque Ibirapuera foi de grande conquista pra mim nesse sentido de pet, né? Então, gostei disso, passar por esse momento. Ter o Jaime é lembrar que as coisas elas evoluem, que as coisas boas elas às vezes não gritam, elas podem miar, talvez bem baixinho, só pra chamar a atenção rapidinho e olha pra mim. Às vezes essas coisas boas dormem no seu pé ou pedem licença pra deitar de manhã e tirar uma soneca. É muito bom ter ele que às vezes num dia estressante você simplesmente olha pra ele, ele olha pra você e você se sente bem, você pega nele, você já se reconecta com ele e não precisa de pensar em coisas que te deixam mal, ele já tá ali e faz tudo ficar bem e valer a pena. Uma conexão muito valiosa. Às vezes eu fico pensando se eu gostaria de ter um cachorro por eu ter essa experiência com o Heimer. Atualmente eu realmente não tenho vontade de ter cachorro. Até porque eu fico pensando nesse processo de adaptação, né? Como que um cachorro vai se adaptar com um gato? Enfim, tem um receio junto também. Atualmente eu tô bem feliz em ter o Heimer e é bem inovador pra mim esse processo. Quem me conhece sabe. Então, tô bem feliz de estar passando por essa experiência, de ter o Heimer, de conviver com um gato há praticamente um ano. Também tem a questão de valorizar o silêncio, né? Ele, ao mesmo tempo que ele tá presente, ele tá quietinho. Ou às vezes ele tá presente, quer brincar e faz barulho e tá tudo bem. Ele tem seu espaço ali, só ele quer que você fique ali, mas às vezes ele não quer que você encosta nele. Então, se você quer encostar nele, mas ele não quer, ele simplesmente vai sair. Ou se você senta no lugar que ele tá sentado próximo, se ele não tá legal com sua presença ali, ele vai sair sem pressão. Então, assim, é legal ver esses comportamentos, como que ele vai se adaptando. Eu fiquei pensando sobre isso também, porque às vezes a gente acha que a gente precisa de muita coisa para ser feliz, quando na verdade ter um animal de estimação, assim, é algo que melhora 100% o nosso dia. Às vezes é só parar ali 10 minutinhos para brincar com um sininho, jogar na escada e ver ele correndo, ou simplesmente de manhã acordar e dar um espacinho ali para ele dormir no travesseiro e ele às vezes fica olhando pra gente assim nesse meio tempo, ou às vezes ele vem conferir se você tá respirando, né? Tem essa parte também que do nada eu acordo assustada com o nariz dele no meu nariz. Eu fico, nossa, que isso, Raimundo? Por que você tá chegando tão perto? Eu tenho percebido que ele parece que vem conferir se tá respirando, sabe? Se tá saindo ar no nariz, sei lá. Que aí teve um dia que eu fiquei bem pertinho dele, tipo, fungando mesmo na cara dele. Nossa, ele super relaxou. Ele ficou quietinho, quietinho, só como se fosse a paz de espírito ali. Então, às vezes, pode ser isso, não sei ainda. Pode ser que mais pra frente eu descubra que é outra coisa. Eu me sinto muito feliz nesse sentido de ter o Heimer, de ter uma companhia que ora faz silêncio, ora quer brincar, ora faz só um crrr. E é gostoso. É isso, gente. Se você tem pet, me conta como é a sua experiência, o que você tem aprendido, se você sempre teve pets, como foi sua primeira experiência. Porque praticamente essa é a minha primeira experiência de convivência mesmo, no qual eu tive que demandar toda a minha responsabilidade. Então,
É diferente, né, de quando você tem talvez um pet com seus pais, algo nesse sentido. Se você já tem um pet, se você já teve, me conta sua experiência, eu vou ficar feliz de saber e de trocar esse conhecimento. É isso, gente. Bye, bye. Até semana que vem.